Apocalipse 3, de 1 a 6. Você pode acompanhar na sua Bíblia, mas como eu falei no início, caso tua versão não esteja igual ali, pode ler a que está na tela. Você já é vitorioso de trazer a sua Bíblia para a casa do Senhor, amém? Vamos ler juntos a palavra de Deus. Os irmãos se levantarem em solidariedade aos irmãos que estão de pé, que é digno e justo. Vamos todo mundo ficar em pé e vamos juntos ler a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Capítulo 3, versículo 1 de Apocalipse. Vamos juntos. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerei de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar nesse momento, palavra do Senhor mais uma vez lida para a nossa edificação. Irmãos, segundo nós já estamos trabalhando aqui desde quinta-feira retrasada, ou numa quinta-feira aí anterior, tivemos a parte primeira dessa mensagem, essa série sobre cartas do Apocalipse, falando de Jesus à igreja de Sardes, e tivemos semana passada a parte 2. Então agora nós vamos tratar aqui, não mais da introdução, porque se você quiser acessar a isso, tem como você ouvir no YouTube, depois é só pedir que a gente manda para você, manda no grupo de novo. Também avançamos o versículo 1. Eu quero só lembrar os irmãos, que o Senhor está se dirigindo ao anjo da igreja. E vale também explicar isso, porque até agora na série eu não expliquei. O anjo da igreja, ele é sim o líder, o pastor da igreja. Porém, irmãos, essa carta não é dirigida unicamente ao pastor da igreja. Você percebe que nas cartas há uma referência também a outras pessoas. Há alguns que se corromperam, alguns que abandonaram o primeiro amor. Em cada contexto você vê Jesus se dirigindo à igreja, porque na verdade é como a lei do nosso Deus em relação à liderança é tratada. Isso você vê em Adão. Quando você tem um episódio do Éden, a pessoa primeira a ser influenciada pela serpente é Eva. Mas, mesmo Adão comendo do fruto em sequência, não sendo ele o primeiro a ser influenciado e o primeiro a cair no pecado, ele que é cobrado porque ele era a cabeça daquela família, ele era a liderança daquela família. E assim também Jesus, a se dirigir a carta às igrejas, ele escreve ao anjo, porque sobre o anjo da igreja está a maior responsabilidade. Pastor não é superior a ninguém, pastor não é mais do que ninguém, não é mais espiritual que ninguém, não é mais do que ninguém. Ele é um pecador como qualquer outro, porém sobre ele está a maior responsabilidade, não só de liderar, mas de dar o testemunho e cumprir as qualificações exigidas do ministério do ofício pastoral em 1 Coríntios 3, do 1 em diante. Lembrando que aquelas qualificações também são exigidas de toda a igreja. Talvez a exceção é que o pastor tem que ser apto a ensinar, ele tem que ter o dom espiritual do ensino. Mas ele, na igreja, nesse contexto, a liderança da igreja, ela tem maior responsabilidade, ela vai ser mais cobrada por conta disso. Amém, irmãos? Então, a carta é dirigida ao anjo. Então, você vê, tem nome de que vives e estás morto.
mas você não pode compreender isso como se fosse apenas um indivíduo. Aqui ele está citando que esse é um cenário encontrado na igreja, incluindo o anjo da igreja. Talvez ele também tinha nome de que estava vivo, mas ele estava morto. Contudo, certamente, essa é uma denúncia muito grave que atinge a toda a igreja e a maioria dos irmãos ali em Sardes. Então, eu quero já avançar com os irmãos, porque nós não temos muito tempo e vale a gente continuar avançando. Versículo 1, ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Nós já explicamos que esses Espíritos não são Espíritos distintos um do outro, mas o que? A ideia da plenitude. O 7 aqui, na mentalidade, na espiritualidade hebraica, é ligado à plenitude, aquilo que é completo, aquilo que é perfeito. Então, Jesus é aquele que tem a plenitude, a totalidade do Espírito em sua existência, e ele também compartilhou da plenitude do Espírito para a igreja. Esse é o Espírito que, em contraposição à deusa Cibele, que prometia a ressurreição, que prometia a vivificação, a vida eterna, que era cultuada e adorada lá em Sardes, esse Espírito, ele sim dá a ressurreição, ele sim dá a vida, ele ressuscitou Jesus, como está em Romanos capítulo 8, versículo 11. Esse Espírito também, pelo Evangelho, vivifica o pecador e dá a ele a ressurreição espiritual. Ele nos dá a vida eterna, e essa vida está em Cristo, sobre o seu povo, que é o corpo de Cristo, que somos nós. Nós temos também com Cristo e em Cristo a plenitude do Espírito Santo de Deus. Portanto, os 7 Espíritos é aquele que tem o nosso Senhor, e ele nos deu do seu Espírito. E ele também tem as 7 estrelas, que é referente a capítulo 1 de Apocalipse, aos anjos da igreja, à liderança da igreja, aos pastores. Ele tem nas mãos a liderança, ele tem nas mãos também os candeeiros de ouro, que são o povo de Deus, que são as 7 igrejas ali da Ásia Menor, mas que apresenta-se também pelo número 7, plenitude, apresenta-se a ideia da plenitude das igrejas. Jesus tem nas suas mãos toda a autoridade sobre toda a liderança do seu povo, e também ele tem o seu povo em suas mãos. Irmãos, a nossa história não está a um curso do acaso. Nós não estamos submissos ao acaso, nós estamos sendo dirigidos pelo Senhor, que tem todo o controle da história. Ele tem a caneta, Ele está escrevendo a história, nada foge do controle do nosso Deus, e Ele continua reinando sobre nós e dirigindo a sua igreja. E nós, então, estamos aqui para ouvir a sua palavra e a sua voz. E ele diz: eu que tenho essa autoridade, eu que tenho esse poder, eu que tenho a soberania. Como disse Abraham Kuyper, não há nenhum centímetro quadrado em todo o universo, em toda a existência humana, ao qual Jesus não diga: é meu, me pertence, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Jesus, ao ressuscitar, falou para a sua igreja: agora é-me dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Irmãos, o nosso Senhor reina, amém, irmãos? Amém? Você crê que nosso Deus está no controle, Ele está no trono, Ele está cuidando da nossa vida, Ele não nos deixa desamparados. Nós não estamos ao acaso, nós estamos seguros na soberana graça e vontade do nosso Deus. Glória a Jesus. Agora, Ele vai falar para nós a sua opinião. Você está preparado para ouvir a opinião de Jesus sobre você? Essa é a questão aqui, nesse início, que nós já tratamos. Eu estou só dando uma pincelada. Ele disse para a igreja: sabe qual é a minha opinião sobre vocês, Sardes? Começando por você, pastor. Você tem fama de que vive. Nós começamos o culto falando de reputação, né? Olha que interessante. Reputação é importante, sim ou não? Sim. Mas é possível você burlar o jogo. É possível você ter uma reputação pública e ter uma realidade diferente, privada. É importante zelar pela reputação pública? É, meu irmão, o que você é no trabalho, o que você é na rua, no trânsito, o que você é na rede social, o que você é na igreja, no ajuntamento dos santos, o que você é, onde você estiver, vale, mas também o que importa para Ele é quem você é quando ninguém está te vendo. Na verdade, Deus não se relaciona com quem nós somos nos ajuntamentos. Deus se relaciona com aquele que nós somos quando ninguém está nos vendo. Esse é o ponto. E Jesus, quando olha a sua igreja, Ele fala: você tem até aparência, você tem fama, você tem nome, você tem reputação, você só não tem plenitude. Você só não tem um caráter totalmente experimentado e aprovado na minha presença. Você está morto. Sabe o que significa isso, irmão?
Vida dupla. Existe uma desconexão aqui, existencial, porque a fama da igreja não se traduz na realidade vivida e praticada dessa igreja aos olhos daquele que tudo vê. O Senhor da igreja, o que tem as 7 estrelas, o que tem os 7 Espíritos de Deus, o que tem os 7 candeeiros de ouro na mão, o que anda no meio dos candeeiros de ouro, nos candelabros, e o que ilumina o seu povo, ele também com olhos como chama de fogo, que tudo sonda, tudo vê, tudo conhece. Ele olha para essa igreja e fala: você tem fama, você tem aparência, você só não tem essência, você só não tem vida, você só não tem verdade. Você só está expressando. Sabe o que significa isso, irmão? Jesus está mostrando para essa igreja que ela tem religiosidade, mas não tem vida no Evangelho. Bom, falamos disso, eu estou só repisando aqui o que eu falei. Bale, um dos que eu citei semana passada, biblistas, especialistas aí, doutores e PhDs, na verdade, em Novo Testamento, ele vai dizer: o Espírito Santo está indicando aqui nesse texto, versículo 1, que a vitalidade espiritual da igreja só pode vir pela ação do Espírito. E na verdade, meus irmãos, a grande problemática aqui é que, bom, essa igreja, como vai dizer Eldon Legge, um outro especialista do Novo Testamento, ele vai dizer assim: é possível existir igrejas populares, influentes e bem organizadas, mas espiritualmente inativas. Eu estava vendo um vídeo ontem sobre uma igreja, que eu não vou citar o nome por questões éticas, até porque vai para o YouTube, eu não quero ser perseguido lá. Mas assim, a igreja é uma igreja que quando você entra, ela tem toda a cara de um shopping. Você entra, irmão, eu vi o vídeo, eu falei, eu não acreditei. Eu falei, gente, isso aqui não é outro patamar, isso aqui é outro Brasil. Eu não vou nem dizer o bairro, para você não ficar tentado em pesquisar o vídeo no YouTube, que talvez você vai achar. Mas não é um bairro nobre, é um bairro pobre. Não é nobre, é pobre. No Rio de Janeiro, na Baixada, pronto, só posso falar até aí. E aí, meu irmão, dentro dessa igreja, dentro desse hall, tinha cappuccino, viu? Com doce de leite na borda, de graça. Que tal o pastor fazer isso aqui, irmão? Hein? Vou gastar o dízimo todo com cappuccino para a igreja. Que tal? Irmão, deixa eu te contar uma coisa. A igreja tinha uma loja de roupas. As roupas assim que dá para ver que é nível... Blusa assim minha, isso aqui é uma vergonha naquela loja. Tu entra na igreja, aquela luz apagada, tudo escuro, aquela iluminação de show, e as pessoas adorando, tu vê a filmagem mostrando as pessoas adorando, aquela adoração dopaminérgica. Sabe o que significa isso? É aquilo que é liberado, o hormônio do prazer. Porque para muita realidade espiritual de igreja, o que está valendo mais não é o conhecimento, não é a profundidade bíblica, teológica. Sabe o que é? Sensação, sensorialidade. O culto foi uma bênção. O que você aprendeu hoje? Não aprendi muita coisa não, mas como eu chorei. Aquelas canções, aquela pulsação, aquele clima de show. E a palavra, quando eu ouvi o pastor pregando, eu falei, rapaz, aí está explicado, eu não estou fazendo isso, não vai dar certo. Enquanto eu não ficar profetizando vitória, enquanto eu não ficar profetizando que você vai prosperar, vai abrir a porta, você vai avançar, porque você vai vencer, porque essa semana você vai ouvir a resposta do milagre, eu não vou ter sucesso. Mas, irmão, nós não podemos viver uma comunidade, uma igreja que só tem cara de próspera, cara de abençoada, porque para Jesus Cristo, o fato da fama, não, porque está cheio de gente, então é abençoado. Irmão, nem sempre. Sardes era uma igreja que possivelmente, pelo que nós lemos aí, dos relatos daqueles que estudam a história da igreja, a igreja era uma igreja ativa, era uma igreja que tinha várias pessoas servindo nela. Várias pessoas, você tinha gente envolvido com a recepção, você tinha gente no estacionamento, você tinha gente no diaconato, tinha gente servindo ao próximo, ajudando os pobres, você tinha uma arrecadação cada vez mais crescente, um pastor avivado, um culto abençoado, um povo se reunindo, enchendo. A igreja estava aí ganhando fama, o nome, o letreiro era maravilhoso, estava ganhando as redes sociais daquela época, os jornais daquela época diziam, a igreja de Sardes é maravilhosa, o povo de Sardes dizia isso, é uma igreja pujante, uma igreja forte, abençoada, e Jesus
Jesus Cristo, o Senhor, aquele que tudo vê, ele vai dizer assim: isso é só aparência, vocês estão mortos. Sabe por quê? Porque agora, nessa realidade de morte espiritual, no meio da aparência eclesiástica de vida, você tem uma igreja sem vitalidade do espírito, trabalhando no automático, fazendo as coisas sem alegria, e não havendo unidade plena verdadeira, e possivelmente naquele ambiente interno o que mais havia era litígio, guerra, facção, divisão, disputa de poder, orgulho, inveja, ódio, amargura. Mas a reputação dela não era essa. É claro, irmão, que nós queremos ter uma igreja muito bem organizada, uma liturgia que possa edificar o corpo de Cristo, um culto avivado, preservando a identidade e a história e a cultura da nossa igreja batista. Por isso que domingo agora você viu que o culto deu uma mudada. E que curioso, nós mesclamos o hino batista com os cânticos contemporâneos e o povo cantou alto tudo. E o culto fluiu. Hoje nós cantamos hinos e você foi edificado, sim ou não? Amém, irmão? Sabe por quê? Porque não há uma hierarquia de valor entre cântico batista e entre cântico contemporâneo. Nós precisamos da sabedoria e do equilíbrio do céu para que sejamos uma igreja para esse tempo, sem perder a preservação da nossa identidade, da nossa história, da nossa cultura. Amém, irmãos? O jovem tem que ter o apreço pelo cântico batista. Mas nós também, idosos, temos que ter a alegria e a generosidade de valorizar as canções contemporâneas. Nós temos que nos dar as mãos e juntos falar, vamos cantar as canções de séculos atrás e a canção que saiu no último mês. E tudo isso para a nossa edificação espiritual e para o crescimento e amadurecimento do corpo de Cristo. E para que haja em nós cada vez mais a unidade do Espírito pelo vínculo da paz e do amor que vem pelo Senhor. Então uma igreja, irmão, é muito mais do que ela aparenta ser. É muito mais do que a estrutura física ou ministerial. É muito mais do que se apresenta por aqui. É quem nós somos e nos propomos ser, sobretudo diante do Senhor, em nossa particularidade, mas também quem somos diante do Senhor como corpo. Nós temos que construir aqui nesse lugar relações fraternas, de amor ao irmão, relações de amizade profunda e verdadeira. Nós temos que construir aqui uma família espiritual, para que qualquer pessoa que entre aqui saiba que aqui é um lugar da graça que flui e produz alegria no espírito e salvação para o pecador. Amém. Irmão, esse é o versículo 1, mas eu falei que eu tinha que ir para o 2. Vamos para o 2. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Hoje vai ser o versículo 2. Talvez a gente vai ter parte 10 dessa palavra, não sei. Esse apontamento do ser vigilante aponta para a história de Sardes. Quem acompanhou aqui a série sabe que Sardes é uma igreja construída numa montanha, num lugar muito estratégico e difícil de ser invadido, mas aí o rei Ciro, lá em 500 alguma coisa antes de Cristo, ele vai por 14 dias cercar aquela cidade, vai ficar ali pelas montanhas, e os soldados vão abrir uma fresta na montanha, e eles vão invadir pela madrugada, porque os soldados de Sardes não estavam vigilantes, estavam dormindo. Então eles sabiam, na história deles, de que a autoconfiança excessiva poderia produzir a falência, a destruição, a derrota. A vigilância para nós também cristãos é muito importante, porque Satanás, o nosso adversário, ele está rodando ao nosso derredor. Ao redor, irmão, diz a palavra, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E esse anjo com A maiúsculo aí está apontando, sabe para quem? Para o próprio Jesus Cristo. O Senhor está ao nosso redor. Cristo pelo Espírito está em nós, está à nossa frente, está atrás de nós, está sobre nós, está ao nosso lado. Cristo nos protege de todo mal, Ele nos garante a proteção. Mas Satanás, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, esperando aquele que não vigia, para ser tragado. Sabe o que é ser tragado? Ó, já viu o cigarrinho? O que você faz com o cigarro? Você traga, né?
Tu não vai fazer isso não, tu é crente, né, irmão? Glória a Deus. Mas quem faz? Que não tem ninguém aqui que faz, né? Você tragar. Até ficar aquela guimba, né? O diabo quer fazer isso com muita gente, ele quer. Porque você nunca traga um cigarro de uma vez. Você vai tragando aos poucos. E Jesus está falando para a igreja assim, olha só. Consolida. Seja vigilante. Vocês estão em guerra espiritual. A nossa luta não é contra a carne e sangue. Já falei, irmãos, aqui. O meu inimigo não é de carne e osso. O teu inimigo não é de carne e osso. Vira para o seu irmão e fala para ele assim, teu inimigo não é de carne e osso. Tu olha para alguém assim, é ser humano, é gente, não é inimigo, irmão. Não. Nossa guerra é contra Satanás e os demônios. Contra as forças espirituais do mal. Contra os principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso. E nós temos que vigiar. E o nosso Senhor falou para a igreja, olha só. Lembra do histórico militar da cidade? Você não pode confiar demais em você mesmo. Você precisa ter vigilância completa. O texto vai dizer, eu não achei íntegra das tuas obras. A palavra integridade, íntegro, tem a ver com aquilo que é completo. Eu não achei as tuas obras experimentadas, completas. O Senhor Jesus, irmãos, nesse texto está mostrando que ele via a igreja. E o que ele via na igreja? Superficialidade. Era uma igreja que estava trabalhando, mas não era de todo o coração. Estava fazendo, mas pela motivação errada. As tuas obras, na presença do meu Deus, não são íntegras. Eu estou vendo. O Grant Osborne vai dizer, essas obras eram obras mortas, que podem ser consideradas atividades religiosas sem dependência do Espírito. Uma igreja que não é apenas famosa por estar viva, ou por ser viva, é uma igreja que faz tudo na dependência do Espírito. É por isso que o Senhor tem dado a mim a compreensão da importância de nós nos dedicarmos mais à oração. Porque uma igreja que não ora é uma igreja que está fadada à morte. Nós somos na dimensão e na estatura da nossa vida de oração, irmão. Eu te pergunto nessa noite, como é que está a sua vida de oração? Você ora com a vitalidade e a dependência do Espírito, ou você ora pelo fardo da religiosidade, pela obrigatoriedade para manter ainda as aparências? Essa é a reflexão que o Senhor faz à sua igreja. Eu não vejo integridade. Você está até fazendo, mas você não está fazendo para a minha glória. Você está fazendo, mas você não está fazendo pensando em mim e no meu nome. Você está fazendo, mas você não está fazendo dependendo do meu espírito. Você está fazendo, mas talvez exista ainda uma barreira entre o que eu quero realizar e o que você quer realizar. Eu quero mostrar para vocês aqui, nos próximos minutos, que uma igreja, quando cai no mal da religiosidade, e domingo a gente vai trabalhar um pouco mais isso também, mas veja, uma igreja que cai no mal da religiosidade, é uma igreja que tem uma piedade, veja, é uma igreja que faz as coisas, trabalha e busca as coisas de Deus, mas ela não faz dentro de uma real ação do Espírito. Essa igreja, ela acaba caindo naquela sentença de Isaías 29, versículo 13. Esse povo que me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A pior coisa, irmão, é a gente viver aquilo que não é vida em nós. Você está entendendo o que eu estou falando? Sabe? Chega uma hora, irmão, olha, eu vou citar aqui alguns autores teólogos que você talvez conheça ou não. Você conhece John Stott? John Stott vai dizer assim, ele era um teólogo anglicano falecido em 2011. Uma das grandes referências minha, inclusive.
A religião é a mais eficaz. Olha só, peraí, eu até me embolei, porque até emocionado. A religião é a mais eficaz camuflagem do pecado. Não há engano mais mortal do que crer que estamos bem com Deus por conta de nossas práticas religiosas. Irmão, nem a tua oração, se não for dependente do Espírito e consciente de que é apenas por meio da ação da graça de Deus, essa oração vale. Nem o dízimo que você entrega, se você não está consciente da adoração que é essa entrega, você não está consciente de que isso é a graça fluindo em você, esse é o problema. Nós falamos aqui no último domingo. Quem está liberando o perdão? Quem está cheio da graça. É uma graça que flui na gente e não para na gente. Se a graça está fluindo na gente, meu irmão, tudo que nós fazemos com alegria. Tudo que nós fazemos com a motivação certa, glorificar a Deus e edificar o corpo de Cristo. Nós estamos em construção quando nós estamos vivendo dessa forma. Martin Lloyd Jones vai dizer: a verdadeira religião envolve o coração. A religiosidade sem o novo nascimento é um cadáver com vestes piedosas. Irmão, que tem de gente que tem toda a aparência da piedade, que tem a oração, a palavra, a frequência ao culto, uma série de engajamento em relação à igreja, mas que não tem a verdade do íntimo em Deus. Isso aí não está no gibi. E o que acontece, irmão? A igreja simplesmente ela não avança. Por último, cito o último aqui para a gente poder segurar para hoje. Jonathan Edwards vai dizer: os religiosos podem confessar Deus com os lábios e ainda assim negá-lo pelo coração e pela vida. Assim era a igreja de Sardes. Confessava, cantava, trabalhava, servia, congregava, dizimava e ofertava. Estava ocupando as funções eclesiásticas e as responsabilidades da igreja, mas sem vida, mas sem ser de coração, mas pensando não na glória de Deus, mas na própria glória, mas fazendo tudo e não tendo a essência do que se deve fazer para Deus. Ah, meu irmão, eu não sei como você ouve e caminha comigo nesse versículo 2. Eu não sei, mas o Senhor fala para nós nessa noite: consolida o que estava para morrer, ou seja, ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de se arrepender. Ainda dá tempo de falar: Senhor, até aqui eu estava fazendo com a motivação errada e o Senhor conhece meu coração. Quantas vezes em nossa vida a oração... E aqui, deixa eu explicar só uma coisa aqui, vou fechar até a Bíblia. Oração, para a nossa carne, é luta. Sempre será. Você só vai sentir prazer na oração quando você termina. Isso é uma verdade. Mas, irmão, existe uma coisa que acontece, que é o hábito espiritual, quando é construído. Você começa a acumular experiências de satisfação naquilo que você faz e que é espiritual. Ou seja, a oração começa como uma luta para a sua carne, mas ela precisa terminar como alegria no espírito. Quem entendeu o que eu falei? Ela começa, entenda, os teus primeiros passos na oração são luta. Né? Ninguém está no BRT, na fila do BRT, desesperado, falando assim: rapaz, eu não vejo a hora de chegar em casa para orar. Ninguém faz isso. Ninguém está na fila do banco pensando assim: não vejo a hora de estar em casa para poder buscar em oração. Mas, quando você dá os primeiros passos e você começa a crescer na prática e ela vira um hábito espiritual, sabe o que vai acontecer, irmão? Não é que você vai ter essa novidade de estar numa fila do banco, no BRT, numa Brasil Parada, pensando nisso, mas cada vez mais a alegria vai preencher o teu coração e a oração vai deixando de ser luta no caminho para se tornar uma expressão da alegria que você tem em Deus, um prazer semelhante a prazeres mundanos, na verdade, superior. O objetivo do Evangelho em nós, irmão, é restaurar a alegria. A alegria de viver na presença de Deus. Por isso o texto vai dizer em Salmos 16, versículo 11, e eu termino aqui: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há abundância de alegria, e a tua mão direita, delícias perpetuamente. O objetivo do Evangelho é fazer você descobrir que na presença de Deus, as maiores alegrias, os maiores prazeres são encontrados, inclusive a oração.
e você passa a orar como quem tem prazer. Começa com luta, mas tem que terminar com alegria. Para que a nossa alegria seja completa, que nós possamos nos arrepender, irmãos, e pedir ao Senhor graça para que não sejamos uma igreja com fama de que vive, mas que está cada vez mais definhando nas práticas espirituais, está definhando na qualidade dos relacionamentos, está definhando na motivação para servir e para engajar no reino. Que Deus nos ajude assim, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você recebe essa palavra nessa noite? Semana que vem a gente continua com a graça do nosso Deus.